Então, pessoal, hoje nós vamos estar falando sobre como dar aulas de capoeira no ensino fundamental. Semana passada nós falamos sobre como dar aula de capoeira na educação infantil. Hoje nós vamos estar falando quando que é, qual período que é ensino fundamental, de quantos anos até quantos anos, qual a idade direitinho, quais são as turmas, para que serve, por que dar aula, como dar aula no ensino fundamental. Então vamos estar falando bastante sobre isso aqui hoje, tá? Ensino fundamental, como ensinar as crianças na aula de capoeira, quais os benefícios, qual é a faixa etária, quais são as necessidades. Então fique ligado aí, você que quer viver de capoeira, trabalhar com capoeira nas escolas. Hoje nós vamos estar falando sobre isso, sobre crianças no ensino fundamental. Como que faz, para que faz, quais os benefícios, qual é a faixa etária, quais as diferenças da educação infantil para o ensino fundamental. E nós vamos estar apresentando esses assuntos aí para você hoje. Vamos lá, professora Laís. A professora Laís vai trazer um conteúdo bacana para a gente aí. Primeiro, a gente tem que saber qual idade que é, qual faixa etária, né, que é do ensino fundamental. Muitas das vezes, né, nós caímos ali dentro de uma escola e nós não sabemos ao certo, muitos, né, não sabem ao certo como que se intitula cada faixa etária ali dentro da escola, né, ali no período escolar. Semana passada, como o mestrando Paulo Ricardo já disse, nós explicamos aqui um pouco sobre a educação infantil. Falamos que a educação infantil é ali a fase inicial, né, que vai do maternal até o segundo período, que são crianças ali de 2 a 5 anos de idade. Esse seria a educação infantil, nós explicamos aqui, né, na semana passada, e hoje nós estaremos falando aqui sobre o ensino fundamental. Então, pessoal, o ensino fundamental, na verdade, ele se divide em duas etapas. Tem o ensino fundamental 1, tá? Que vai do 1º ao 5º ano, que vão de crianças na idade de 6 a 10 anos de idade. Então, nas escolas, na maioria das escolas, assim, 90% das escolas particulares, né, tem a educação infantil e tem o ensino fundamental 1, que vai do 1º ano ao 5º ano. Então, ali engloba crianças de 6 a 10 anos de idade. Então, esse seria o ensino fundamental 1. Beleza, pessoal? Até aí tá dando para entender? Então, quando você chega na escola ali, né, e você pergunta quais turmas tem, as idades, então, quando a direção da escola te fala, ó, aqui a gente tem o ensino fundamental 1. Então, você já sabe que ali é de 1º ao 5º ano, crianças de 6 a 10 anos de idade. Então, você vai programar, vai planejar suas aulas, a divulgação do seu trabalho, né, para as crianças dessa idade, de 6 a 10 anos. Aí nós temos também, né, aí já também nas particulares que nós trabalhamos, né, um 20% das escolas que a gente trabalha aqui na particular tem o ensino fundamental 2, que vai as crianças de 6º ao 9º ano, que seriam de 11 anos de idade aos 14 anos de idade. Então, é o ensino fundamental 2. Aqui na nossa cidade, as escolas particulares, as menores, não trabalham tanto com o ensino fundamental 2. Então, as escolas maiores trabalham até com o ensino médio, na verdade, né? Mas as escolas menores, geralmente, é educação infantil e ensino fundamental 1, que vai de 6 a 10 anos, 1º ao 5º ano, ali a série. E outras escolas um pouco maiores têm o ensino fundamental 2, que vai de 11 a 14 anos de idade. Então, assim, nós não costumamos a trabalhar muito com essa idade de 11 a 14 anos de idade na escola. Geralmente, quando chega nesse Fundamental 2, nós levamos eles para as academias, tá? Nós trabalhamos na maioria das escolas com a educação infantil, que vai de 2, 3 anos até 5 anos de idade, e no ensino fundamental 1, que vai de 6 anos a 10 anos de idade, tá, pessoal? Então, o ensino fundamental, ele vai
Aí 9 anos da vida da criança ela está no ensino fundamental, que é dos 6 anos aos 14 anos de idade. Então 9 anos aí, né, de estudo da criança, ela é feita no ensino fundamental, divididas em ensino fundamental 1 e ensino fundamental 2. Beleza? Então deu para vocês entenderem aí as etapas? Ficou bem explicadinho aí, mestrando? Show de bola. Beleza, pessoal, então, tendo noção, né, o que é o Fundamental 1 e o Fundamental 2, eu vou tratar, quando eu falar assim, Fund 1, eu vou estar falando do Fundamental 1, quando eu falar Fund 2, obviamente, Fundamental 2. Então, beleza. No Fund 1, que a professora Laís disse aqui, que entende-se dos 6 anos até os 10 anos, bom, na capoeira, nas escolas, particularmente aqui na nossa cidade, no nosso trabalho, é onde nós temos mais alunos, até mesmo mais do que na educação infantil, ok? Lembrando que no Fund 1 são crianças que estão saindo da educação infantil e entrando, né, no ensino fundamental, ou seja, eles ainda estão numa fase de desenvolvimento cognitivo, motor, social, eles estão nessa fase ainda eles ainda estão aprendendo, eles já foram alfabetizados ali e tal, mas ainda estão na fase de entendimento, de percepção, né, da psicomotricidade, do cognitivo. Então, eles estão saindo, né, de uma fase e entrando na outra. Lembrando que o segundo estirão de hormônio vem aos 6 anos. Então, como trabalhar a capoeira nessa faixa etária? Vamos lá. Levando isso em consideração, nós não podemos colocar atividades com alto grau de complexidade. Nós não podemos colocar atividades que exija demais dessa fase, ok? Lembrando que eles acabaram de sair do infantil. Óbvio que ali é 6, 7, 8, 9 e 10 anos, beleza? E nessa fase, levando em consideração cada ano, você tem que ter um planejamento para cada ano. O de 6 é um pouquinho diferente do de 7, mas a base é quase que a mesma, com algumas diferenças, beleza? Como que são as aulas de capoeira nessa fase? Você ainda, assim como na educação infantil, você ainda deve considerar bastante, principalmente com 6 e 7 anos, a questão da ludicidade. Ou seja, a aula tem que estar ligada bastante ainda a jogos, brincadeiras e diversão, com 6, 7 e até mesmo algumas turmas de 8 anos. Já as de 9 e 10, eles ainda gostam muito da ludicidade, porém, você já começa a colocar um pouquinho mais de dificuldades nessas brincadeiras, nessas atividades. Lembrando que nessa fase, a cobrança de resultado, de competitividade, não deve ser estimulada no extremo por você, ou bem pouquinho ali, principalmente no finalzinho ali. No finalzinho do Fund 1, você já começa a trabalhar um pouquinho de complexidade, um pouquinho de competitividade, tá? Daqui a pouco a professora Laís vai dar exemplos de brincadeiras para fazer nessas faixas etárias aí, ok? Mas eu quero que você se ligue nisso. Eles ainda estão numa fase de desenvolvimento de cognitivo, de motor. Então, essas atividades planejadas, lembre-se do plano de aula, elas têm que estar encaixadas dentro dessa faixa etária aí, ok? Como que eu faço isso? Você observa, entende o que eu estou te falando e monta essas brincadeiras com essas atividades com cunho, na sua maior parte, dos 6 aos 8, com bastante ludicidade. Você coloca bastante ludicidade, coloca bastante diversão, bastante estímulo de brincadeira e jogos, ok? Quando tiver na saída ali, divide. Vamos colocar 50%, ok? Quando eles estão saindo ali do Fund 1 para o Fund 2, que são 9 e 10 anos, coloca só 50% lúdico e já 50% um pouco de mais de dificuldade na atividade, ok?
você tem que ter esse tato. Eu não entrei como que é brincadeira ainda, porque a professora Laís vai falar. Mas eu quero que você entenda isso. Que no Funde 1, eles acabaram de sair da educação infantil, então você tem que continuar levando em consideração essa formação cognitiva, motora deles e colocar atividades que tenham relacionadas a isso. E leve em consideração bastante a ludicidade. Funde 2, Fundamental 2, 11 a 14 anos, pré-adolescentes e ali 14, início da adolescência. O que você faz? Aí eles já vão estar com a sua base já praticamente formada. Eles já vão ter o cognitivo mais desenvolvido, coordenação motora, psicomotora, né, para melhor dizer. Eles já vão ter a ideia do social melhor, já vão interagir o social melhor, ok? Então, olha só, nessa fase do Funde 2, você já começa a colocar umas brincadeiras com uma complexidade maior. Ou seja, você já pode colocar um pouco de competitividade, coisas que levem, brincadeiras e atividades que eles precisem raciocinar mais, atividades que eles precisem entender melhor da multilateralidade, do equilíbrio, da velocidade, da flexibilidade, da agilidade e do raciocínio. Porque a questão de interação do social já está bem desenvolvida. Beleza? Então, Funde 1, mais ludicidade ali no início do Funde 1. No final do Funde 1 você já começa a colocar meio a meio. E vamos fazer uma mensuração aqui, que é algo de perceptível, não é de teórico, né, comprovado, mas de empírico, né, de dia a dia. Coloca lá ainda uns 30% de lúdico, mais 70% você já priorizando o desenvolvimento deles. Eu vi um comentário aqui sobre a questão do instrumento. O instrumento você vai trabalhar em todas as fases. Educação infantil, Fundamental 1, Fundamental 2, ensino médio e para qualquer faixa etária. Só que também a musicalidade você tem que considerar esses fatores. Né? Você não vai pôr uma criança de 6 anos lá, segura o berimbau e toca agora uma cavalaria. Tem adulto que não sabe, né? Então você vai levar em consideração isso. Ele ainda está ali no Funde 1, né, no seu desenvolvimento psicomotor, cognitivo, social. Ok? Então ali no início você coloca mais assim, 70% lúdico, 30% desenvolvimento. Ok? Não que o lúdico não desenvolva, mas de grau de dificuldade, complexidade. Final do Funde 1, meio a meio, entrou no Funde 2, você já pode colocar essa questão aí, beleza? De colocar invertido lá do início lá. 30% lúdico, 70% pá. Você já coloca essa cobrança maior, beleza? Se alguém tiver alguma dúvida, só mandar pra gente aí. Espero que tenha ficado bem claro essa parte, essa questão. Beleza, professora Laís? Beleza. Dentro disso, né, mestrando Paulo Ricardo, nós poderíamos falar aqui para eles também sobre os benefícios da capoeira no ensino fundamental, seja no ensino fundamental 1 e no ensino fundamental 2. A capoeira ela traz diversos benefícios para a criança, não só para as crianças, mas também para os adolescentes e para os adultos. E a capoeira, né, além dos aspectos físicos, cognitivos e motores da criança, né, físico, ali a criança ela tá, né, no ensino fundamental, ela está desenvolvendo ainda a musculatura, as articulações, os ossos, né? Então a capoeira ela vem auxiliando, né, e fortalecendo esse crescimento físico da criança, o desenvolvimento da flexibilidade dela também, né? Durante essa idade, né? Nós trabalhamos com essas crianças bastante, muitas acrobacias, alongamentos, né? Então, a capoeira, assim, no aspecto físico, desenvolve muito a musculatura da criança, as articulações, o crescimento ósseo, flexibilidade, todos os aspectos mesmo, as capacidades físicas desenvolvidas pela capoeira, força, agilidade, velocidade, dentre tantas outras, né, que a capoeira desenvolve. Nós temos até vários vídeos, né, temos um vídeo falando sobre capacidades físicas desenvolvidas na capoeira, então você que trabalha em escolas, depois procura lá no YouTube lá que você vai estar achando também. O cognitivo, né, ela trabalha, ela auxilia, na verdade, a capoeira auxilia o trabalho com a professora ali em sala de aula.
Então, a capoeira ela auxilia muito no ensino, né, da criança. Ela aprende a respeitar, ela aprende a pensar, a raciocinar ali mais rápido. Dentro de sala de aula nós podemos ver, né, que as professoras veem ali as crianças, o desenvolvimento dela, que aumenta muito, como eu posso falar, dentro de sala de aula mesmo, ali no ensino ali das matérias, né? História, a capoeira ajuda muito, né? E as crianças têm aquela curiosidade de saber a história da capoeira. Muitas delas, né, quando estão aprendendo ali a história, aprende alguma coisa na sala de aula, vem logo na gente contando, querendo contar o que aprendeu, querendo perguntar, né? A criança, ela tem isso muito de ser curiosa, né? A curiosidade da criança. Então, a capoeira, ela desenvolve muito também essa parte cognitiva, de aprendizado, motor, social, né? Porque a criança, ela tem ali dentro da capoeira várias amizades. Dentro do ensino fundamental, a capoeira tem diversos benefícios, tá bom? Então, físicos, cognitivos, sociais, dentre vários outros. E a criança, quando ela vem para a aula de capoeira, automaticamente ali ela aprende o respeito, de respeitar a hierarquia, de respeitar o seu amigo, de respeitar os seus professores, né? E auxilia diretamente na sala de aula e também dentro de casa. As crianças aprendem a respeitar os pais, a respeitar os tios, os avós, os irmãos, né? Elas aprendem a ter esse cuidado com as pessoas que rodeiam ela, né? E nessa idade é uma idade mais complicada mesmo, é onde a criança está descobrindo o mundo, né? É onde a criança acha também que é dona do próprio nariz, né? Nessa idade aí até 14 anos, né? Que é o início ali da adolescência, né? Que o ensino fundamental vai de 6 a 10 anos, a criança geralmente tem aquela coisa de querer mandar, de querer, né, bater o pé, achar que é do jeito dela. E ali no ensino fundamental 2, que vai de 11 a 14 anos, a criança já quer descobrir coisas novas, né? Então, com a capoeira, nós conseguimos canalizar isso nas crianças. Nós conseguimos mostrar a ela qual que é o foco, a direção que ela tem que tomar. Relacionado à questão dos benefícios, né? Só pegando um gancho do que a professora Laís estava falando aqui, os benefícios são, como ela disse, fisiológicos, cognitivos, motores e sociais, né? São os mesmos na educação infantil para o fundamental, salvo a questão da importância do lado, principalmente do social, no Fund 2, no Fundamental 2, o social, a capoeira vai trabalhar bastante ali com eles, né? Eles já estão acostumados a estar juntos, mas às vezes não sabem, não estão acostumados a respeitar o outro. Então eles vão começar a aprender a respeitar mais o espaço do outro, vão aprender a trabalhar em dupla, trabalhar em grupo, trabalhar individual, né? Então o social, os benefícios sociais no Fund 2, eles são mais ainda exacerbados. Já no Fund 1, né, ali entra também no auxílio do cognitivo, né, nas partes cognitivas, quando você passa um estímulo de uma atividade, você estimula aquela atividade e eles vão ter que interpretar e responder com um movimento ou com um toque, com uma palma, com uma palavra. Então essa questão do cognitivo e até mesmo do biológico, ali, do fisiológico, vai ser mais notado, vai ser mais trabalhado, melhor ainda para eles nessa fase ali do Fundamental 1. Já no Fund 2, vai continuar trabalhando o cognitivo, vai continuar trabalhando os fisiológicos, porém, o foco da sua aula é muito também no social, nessa questão deles já começarem a entender roda, de entender, respeitar, de joga, que entra, que sai, né? E as atividades, nós vamos dar exemplo de algumas brincadeiras e atividades que fazemos nessas aulas que levam a isso, beleza? Hein, mestrando? Só Oi. Aqui para concluir, né, o raciocínio, nessa idade também assim do ensino fundamental é uma idade onde que vem muito bullying, né? Então a gente trabalha muito isso com as crianças, né? O que é o bullying, o que isso traz de ruim, né, para as outras crianças que estão sofrendo isso. Então a capoeira, ela ajuda nisso também, no aspecto social, né? A criança entender a diferença do outro e respeitar.
Então, nessa idade de ensino fundamental ali, é muito interessante a gente trabalhar esse aspecto Aí você social tocou com num ponto eles. interessante mesmo, que olha só, geralmente nessa idade eles vão falar do magro, eles vão falar do gordinho, eles vão vir com apelidos. Então nós mostramos que a capoeira é inclusiva, que o gordinho pode fazer, o magrinho pode fazer. Quando você mostra ali através das suas atividades que todos podem fazer, começa a quebrar um pouco esse paradigma que vem muito nessa idade, a questão do bullying, né? Então tomar cuidado, né, que na capoeira tem a tradição de dar o apelido. Então, se for o caso na sua escola, algo que exige dar apelido na escola, que eu digo grupo de capoeira, não coloque apelidos depreciativos, coloque apelidos que vão elevar a autoestima da criança. Então, uma menina lá, que você vê que todo mundo chama ela de gordinha, não, você não vai falar, dar apelido nela de balão, de não sei o quê. Não, fala que ela é lindinha, essa aqui vai ser a lindinha da capoeira, essa aqui vai ser a poderosa, né? Eu já peguei duas aqui, das meninas super poderosas. Daqui a pouco eu falo lindinha, docinha e florzinha, né? Mas então, coloque assim, coloque para um lá flexível, né? Sabe, coisas que vão ser, né, que vão elevar a autoestima, principalmente daquelas crianças que vocês virem nessa fase que sofrem essa questão do bullying. Então Sim. É a hora do professor intervir e não é a hora de entrar ali e exacerbar mais ainda essa questão aí. E beleza, a gente vê também que muitos pais, né, procuram a gente quando as crianças estão nessa idade, a respeito da obesidade, né? A obesidade infantil aumentou muito nesses últimos anos e os pais procuram realmente a atividade, a capoeira, para estar auxiliando o emagrecimento daquela criança. Então, por isso que é tão importante a gente estar trabalhando essa situação do bullying com eles. Fechei. Isso. E outro benefício da capoeira, hoje nós estamos aqui usando recursos do celular, da internet, muitas crianças estão vidradas nisso, né? Agora tem uma síndrome nova de uma aluna que nós vimos na escola, que é um aluno no caso, né? Que o médico falou que ele está com uma síndrome de tela. Sabe o que é síndrome de tela? Desde criança ele tem um déficit de aprendizado de tanto que ele fica no celular desde novinho. Então a capoeira auxilia nessa questão para ele pegar gosto, entendeu? De estar fazendo uma coisa que não está ligada ao celular. Esse menino, ele tinha a mesma idade dos outros lá que estavam fazendo, porém, os estímulos para ele não eram suficientes a princípio. Então, nós tínhamos que fazer coisas com instrumento, coisas de atividade que chamasse a atenção dele ali. Então, tem essa questão que você tem que ter essa sensibilidade de estar olhando essas crianças aí e também mostrar que a capoeira tem esses benefícios. Quer completar mais alguma coisa, professora Leide, dessa questão? Não, tá tranquilo. Pessoal, então, o profissional de capoeira que trabalha na escola, eu já falei as características da educação infantil, mas o profissional do ensino fundamental, ele tem que ter alguns outros cuidados, ok? Eu já falei que o profissional que vai na escola, ele tem que ter amor, né? Ele tem que ter paciência, carinho e cuidado. Beleza, isso aí para criança de qualquer faixa etária. Você vai trabalhar com a criança, você tem que ter amor, paciência, carinho e cuidado. Agora vamos para os específicos. Você agora está lidando no Fundi 1 com crianças que estão no segundo estirão de hormônios, estão agitadas, né? Estão ali querendo pular, correr. Então você tem que, eu falei que tem que ter a ludicidade, mas essas suas atividades lúdicas, elas têm que ter um determinado controle. A sua voz tem que ser reconhecida por eles como uma voz que está direcionando a aula. Senão você vai perder o fio da meada e você corre o risco que eles se machuquem, que eles machuquem o colega, entende? Então, a sua postura, apesar de você estar lidando com lúdico, você já começa a colocar na mente deles que a sua voz tem que ser ouvida como uma voz ali de uma autoridade, né? Se não reconhecer você como autoridade, eles vão fazer o que quiserem, ok? E isso é bom até um certo ponto. Porém, nós temos que ter cuidado com a reação, o que vai causar eles se eles fazerem o que quiser, beleza? E agora, algo muito importante para o Fundi 2, se liga aí. Fundamental 2 é 11 a 14 anos. Então ali já começa a querer negócio de namorinho, de achar que está maior de
bater no outro. Então, essa questão do lúdico, você já trabalhou bastante até ali nas outras faixas etárias, continua trabalhando um pouco ali, porém, você tem que ter uma voz ativa ainda maior. E a postura não é gritar, né? Não é xingar, mas a sua voz ela tem que ser entendida por essas crianças. Elas têm que ter sensibilidade à sua voz. Opa, o professor está falando, o mestre está falando, ou até mesmo ainda que seja o tio, né? Porque em muitos lugares, muitas crianças ainda chamam de tio. Ó, o tio está falando, ouve aí, respeita. E essa questão que eu falei, né? Começa a querer agarrar, né? Os meninos agarrar as menininhas, essa questão toda. E você, pelo menos na sua aula, ensinar, né? Ter essa postura. E outra coisa, professor de capoeira da escola, nada de ficar abraçando ou agarrando criança, ok? Muito cuidado com isso. Não, evite o máximo que puder. As crianças vão te amar, mas nessa faixa etária, você, principalmente tanto o professor homem quanto a professora, é adolescente, pessoal. Adolescente. Então, eles vão começar, entendeu? A querer te abraçar já com outras intenções. Olha a tia, olha que loira bonita, vai lá abraçar a tia, os meninos querer tirar uma casquinha da tia, né? As meninas também, né? Tirar uma casquinha no tio. Então, olha só, você chega lá, beleza? Tenha uma determinada postura, ok? Tenha uma determinada postura com as crianças lá. Muito cuidado. O profissional de capoeira tem que estar ligado, né, nessas características. Amor, cuidado, carinho, paciência, mas você olhar bastante para essas suas posturas aí, a sua voz ser ativa. Pessoal, as aulas no ensino fundamental, né, quando você ali for planejar as suas aulas, né, as atividades, as brincadeiras em geral que você vai passar, você tem que ver que essa idade já é uma idade mais, as crianças são mais velhas. Então, se você chegar lá com brincadeirinha de ensino, de educação infantil, eles vão rir da sua cara, né? Se você chegar lá com tudo muito coloridinho, né? Eles vão achar aquilo lá, né? Engraçado, ridículo. Então, as atividades ali que as crianças de ensino fundamental mais se adaptam são aquelas de competição. Eles gostam de competição. Eles gostam, né, de ter aquela coisa ali de ganhar, de querer fazer mais, de fazer melhor. Então, você tem que trabalhar essa parte de competição de uma maneira saudável, né? Que a criança ali não venha sair da aula, ali, porque eu não ganhei a atividade hoje, né? Querer desistir de capoeira, sair chorando, né? Então, as atividades, as brincadeiras que você for planejar para suas aulas de ensino fundamental, tem que ter já a parte da capoeira em si, porque eles gostam muito da capoeira, jogo e luta. Eles gostam de gingar mais certinho, de tirar os golpes da capoeira, já saberem variações e combinações de golpes de capoeira. Eles gostam muito das acrobacias da capoeira, quando nós levamos lá colchões, né? Quando ensinamos ali as acrobacias da capoeira, eles ficam maravilhados, eles amam aprender aquilo, porque para eles é algo surreal, né? Quando eles veem ali um tio ali fazendo um mortal, um professor fazendo um mortal, fazendo um algo sem as mãos, fazendo um macaquinho, um beija-flor, e eles querem aprender aquilo, né? Então, as crianças que entram para a capoeira no ensino fundamental, eles não querem saber muito de brincadeira em si. Você vai colocar, assim, as brincadeiras, mas incluindo ela nas aulas. Seja como uma bonificação, né? Vamos supor, as crianças fizeram a aula ali, e no final da aula pegaram e tiveram ali a bonificação da brincadeira, né? Um exemplo de brincadeira que as crianças amam de verdade, né? É o mestre mandou. Então, quando a criança, ela olha lá no final, né? No final da aula, tem a brincadeira, o mestre mandou, né? Que vamos supor, você fala tudo que as crianças fizerem, para as crianças fazerem, você tem que falar o mestre mandou antes,
tá? Então, vamos supor, o mestre mandou fazer a ginga, aí as crianças podem fazer a ginga. Mas se o mestre não mandar, se você falar assim, fazer a ginga, e as crianças fizerem a ginga, elas perderam. Então, a criança que tiver ali a atenção aguçada, que tiver concentrada na aula, ela consegue, né, ter um bom desenvolvimento e consegue ali fazer aquela brincadeira. Já aconteceu já de diretoras de escolas, né, no final ali a gente está passando a brincadeira e a direção da escola ir lá assistir a brincadeira e ver como que é importante esse tipo de atividade, né? E como que as crianças ficavam concentradas para poder conseguir mesmo, né, fazer aquela atividade. Outra brincadeira também que eles gostam muito é dos números, entendeu? Dos números eles gostam muito, que seria, vamos supor, cada número eles têm que colocar a mão numa parte do corpo, ou cada número fazer um movimento de capoeira. Isso. Então, vamos supor, número 1, né, mão na cabeça. Número 2, ginga. Número 3, meia lua de frente. Então, à medida que você vai falando os números, as crianças têm que ir fazendo os movimentos que você estipulou ali. E eles ficam concentrados e focados o tempo todo ali, né? E conseguem assimilar o número com o movimento de capoeira. Então, é um tipo de brincadeira, né, que eles estão se divertindo e que eles estão aprendendo ali a parte da capoeira e também está auxiliando aquela criança dentro de sala de aula e em casa, no social, né, no geral. Então, as crianças, elas gostam muito desse tipo de brincadeira. Nós também temos uma brincadeira muito legal que capoeira entrou na roda. Já ia falar do mestre Mandou, mas já falei do mestre Mandou aqui para vocês. Capoeira entrou na roda. As crianças fazem uma roda, fica uma criança no meio da roda fazendo a ginga. E uma outra criança do lado de fora da roda correndo. E a criança que está do lado de fora pergunta para a que está do lado de dentro: capoeira entrou na roda? E a criança que está no meio ali tem 3 chances de responder sim ou não. Se ela falar não, a criança que está do lado de fora tem que perguntar novamente. Se ela falar sim, a criança que está do lado de fora tem que tentar pegar a criança do lado de dentro. Então, a criança que está ali do lado de dentro pode estar fazendo ginga, pode estar fazendo os movimentos da capoeira, os golpes, as acrobacias e também trabalhando a atenção dela de estar respondendo a outra criança. Então, né, é uma atividade que você vai trabalhar ali com as crianças que estão na roda. Você pode trabalhar a música, a palma, o coro, né? E as outras 2 crianças ali você está trabalhando a concentração e o foco delas juntamente com os movimentos de capoeira. Então, é uma brincadeira que eles gostam muito e que a gente vê que tem muito retorno, né? Que a gente consegue prender a atenção daquelas crianças. E de atividade também que eles gostam muito é de musicalidade. Nessa idade, eles gostam muito dos instrumentos da capoeira, que nós vemos trabalhar a musicalidade. Nós conseguimos descobrir verdadeiros talentos mesmo, crianças que compõem música. Deixa eu só fazer uma pegada aqui rapidinho, professora Laís. Lembrando que em todas as faixas etárias, nós trabalhamos a nossa unidade didática, onde compreendem, né, vários temas durante o ano. Musicalidade, um tema, capoeira e jogo, ok? Floreios e outras manifestações culturais. Dentro disso, essas aulas são elaboradas, ok? Essas brincadeiras, essas atividades são inseridas. Perdão, professor Laís, pode continuar. Então, essas crianças, elas gostam sim, né, que tenham brincadeiras ali, principalmente de competição, eles gostam, né, dessa coisa de disputar um com o outro, mas você passar essa brincadeira de uma forma saudável, que ninguém venha sair denegrido, que ninguém venha, né, sair daquela aula triste. As crianças têm que sair da aula felizes, alegres, né, por estarem ali. E também, né, eu estava falando da musicalidade. As crianças nessa idade, elas gostam muito da musicalidade da capoeira em si. Então, quando você leva ali um berimbau, um atabaque, o pandeiro, a gogô, e você ensina aquelas crianças, né, relacionar cada instrumento, tocar os instrumentos, os toques de berimbau, as crianças gostam de aprender, as crianças gostam muito de história da capoeira. Isso, então, aí. Né? Deixa eu só fazer um apêndice aí em cima
questão da história da capoeira, nós temos uma brincadeira, fica aí, dá um like aí se você gostar dessa brincadeira. Uma brincadeira que é o pique, a gente faz um pique como se fosse o pique bandeira, porém ele é adaptado com a história da libertação, da fuga dos escravos. A gente separa um pedaço e aquele pedaço fica sendo como se fosse a senzala, ensina que aquele pedaço é senzala, coloca um espaço ao qual eles têm que sair da senzala, e ali fica esse espaço, fica o feitor, o feitor geralmente fica eu, ou a pessoa que estiver dando aula, fica de feitor e deixa eles como os escravos, porque eles vão ter o benefício. E quando eles fogem, conseguem passar pelo feitor, se o feitor não pegou, eles vão e conseguem fugir. Quem fugiu, né, conseguiu vencer na brincadeira, ela falou da competitividade nessa época, conseguir fugir do feitor, consegue vencer. E quando ele chega, a gente fala que aquele lugar lá, eles vão ficar fazendo capoeira, lá onde eles fizeram também a capoeira que eles começaram na senzala, né? Eles vão continuar fazendo, porém lá, esse lugar por onde eles fugiram, eles não precisam voltar mais, porque lá são os quilombos. Aí eles começam a questionar, né? O lugar que eles ficaram presos era senzala, o que é senzala? E nós já nos surpreendemos com crianças que sabiam a história. Falaram, ô tio, eu sei que o maior quilombo era o quilombo dos Palmares. E lá tinha a maior referência que era Zumbi. E quando tem turmas que eles não sabem isso, você ensina. E eles vão estar brincando e vão estar aprendendo história da capoeira também, o que é o máximo para essa faixa etária. Tem mais alguma brincadeira, Leis? Sim, então, dentro disso, né, da história da capoeira, porque como eles aprendem ali dentro de sala de aula, então quando a gente leva essa história para fora da sala de aula, eles se interessam demais. A gente consegue prender a atenção delas e a concentração delas na história e nas atividades. Então, são atividades que a gente consegue passar para essa faixa etária, né, que dão muito resultado, né, mestrando? A parte acrobática, né, eu já disse que eles gostam muito também. Na verdade, nessa idade, a capoeira com todo mesmo, né? Eles gostam muito. E dicas de brincadeiras mesmo, eles gostam dessas de competição, mas que seja saudável. Show. O mestre Carcaça fez uma colocação, não sei se ele está ainda aí, mas eu vou falar aqui. Ele falou assim, existe muitos profissionais de capoeira, mas existe esse problema a discriminação e o preconceito. Outra coisa, se o mestre tem algum curso acadêmico. Sim, tenho. Sou formado em Educação Física desde o ano de 2005, pela Universidade Federal aqui da minha cidade, sou pós-graduado também em Educação Física e Fitness. Em relação aos profissionais, existem muitas pessoas que dão aula de capoeira. Profissionais é um pouco mais complicado, entende, mestre? Profissional é uma pessoa um pouco diferenciada que entrega algo com muita qualidade. É uma pessoa que, como nós dissemos aqui uma live que nós fizemos segunda-feira aqui, profissional de capoeira e ser capoeirista tem algumas diferenças, depois nós vamos postar essa live aí. Mas sobre o preconceito e a discriminação, continua acontecendo sim. Ele é real, o preconceito é real, a discriminação é real. Mas nós, com muito profissionalismo mesmo, é que mostraremos e estamos mostrando a diferença nas instituições às quais nós estaremos trabalhando. Com o quê? Chegando lá respaldados, fazendo um bom trabalho. Um trabalho que tenha qualidade tanto de metodologia quanto de posturas do profissional. É uma pessoa que está preocupado até com a aparência e com o que ele fala quando ele chega lá, com o horário, com se falta, com fazer bons eventos, com tratar os pais bem, com informar os pais bem e saber do que ele fala. Conhecer da história da capoeira, sim, ser um bom capoeirista, conhecer da musicalidade, conhecer da história da capoeira, treinar, mas também conhecer sobre metodologia de ensino, como ensinar. Quando nós fizermos dessa forma, eu acredito que o preconceito em relação à capoeira e à discriminação vai diminuir, porque contra resultado não existem argumentos, beleza? Muito bom. Verdade, mestrando, sua colocação foi excelente. Agora eu queria falar para vocês quando que nós começamos a trabalhar, por que nós começamos a trabalhar com o ensino fundamental. Foi justamente no momento que nós decidimos ser profissionais de capoeira,
A forma de dar aula para adultos ela já vem difusa, o treino, né, já vem difuso há muitos anos. Porém, quando nós vimos que nas escolas tinha um grande mercado ao qual nós poderíamos reiniciar justamente essa imagem que o mestre Carcasso estava falando aí, do capoeirista, porque quando a gente começa lá na base do ser humano, nas crianças, mostrar que capoeira tem qualidade, a gente vai estar mostrando, formando uma criança, mostrando que capoeira é bom sim, que capoeira tem qualidade, entende? E é ao mesmo passo que nós vamos estar mostrando ali também para os pais, donos de escola, difundindo assim. Então nós olhamos e falamos, poxa, quantas escolas tem aqui nessa cidade? Quantas crianças estão ali? Teve uma época que o filme da capoeira era muito queimado, sim, aqui por causa de briga, e aí, enfim. Então nós começamos lá da base. Nós percebemos que deveríamos começar da base. Mas para começar da base, nós teríamos que entender. E no ensino fundamental foi o nosso ponto de partida. Porque a resposta ao estímulo dado da aula de capoeira foi muito grande. Entendeu? Então isso estimulou que nós continuássemos. Porque, sim, educação infantil, beleza, mas educação infantil é mais um auxílio ali na escola, sim, em que você está atuando ali nas capacidades físicas. No fundamental você já começa a ensinar, como disse a Laís ali, né, os pré-adolescentes, você já começa a ensinar capoeira para eles, sim, com método e tudo, mas você já começa a ensinar, e aquilo veio a resposta, os pais começaram a gostar, as crianças começaram a gostar, isso começou a ter mais pedido de escolas, então foi aí que nós percebemos que era uma oportunidade de nós elevarmos a capoeira para um outro patamar, onde que lá no futuro, mesmo que eles não fiquem na capoeira, eles vão ter tido uma boa vivência na sua infância relacionada à capoeira. Vão falar bem da capoeira, vão mudar essa questão. Com certeza está na mão deles, né? E nas nossas, se fizermos um bom trabalho para que eles mudem essa perspectiva. Então foi excelente. O trabalho, verdade. Quando nós vimos que a resposta aos estímulos, às aulas, era muito bom, né? Primeiro veio a necessidade, depois veio a resposta, isso se tornou fato nas nossas vidas e de muitos mundo afora aí agora, né? Verdade. E até, né, mestrando, a gente percebeu que a gente deveria plantar nessa nova geração, nas crianças, né, as coisas boas. Porque, né, teve época que a capoeira estava tão queimada, né, principalmente aqui na nossa cidade, né, que as pessoas mais velhas não queriam saber de capoeira. Então a gente viu a necessidade de mudar o pensamento das pessoas a respeito da capoeira, trabalhando, fazendo um bom trabalho com as crianças. Mas nessa idade do ensino fundamental, vai definir, né, se aquela criança vai continuar na capoeira mais para frente. Porque se passar um profissional ruim, né, uma pessoa que não é profissional, né, essas crianças passarem na mão dessas pessoas que não são profissionais, pode acontecer de lá na frente a capoeira perder aquela criança, né? E o nosso intuito é iniciar essas crianças na educação infantil, ensino fundamental, e essas crianças chegarem até mestre de capoeira, né? E quantos aí ficaram pelo caminho por não terem bons profissionais trabalhando com essas crianças. Às vezes, né, a criança mesmo desanimou e desistiu de fazer, ou às vezes o pai e a mãe observou ali algo ali, né, de ruim naquela pessoa e quis tirar a criança da capoeira. Então, por isso que nós temos que fazer sempre um bom trabalho e buscar nos especializar e nos profissionalizar cada vez mais. Você que quer começar a trabalhar com capoeira, a melhor faixa etária, né, é o fundamental, o ensino fundamental. A educação infantil você tem que ter mais tato, tem que ter umas especificidades que nós falamos aqui semana passada, mas o fundamental, se você levar em consideração o que nós falamos nessa live aqui, é a melhor, porque eles ali vão ter uma resposta muito boa às suas aulas. Então, se você quer começar a viver de capoeira, pode ter certeza, é o maior campo que vocês vão ter aí, beleza? Professor Laís, tem uma pergunta no Facebook aqui do Morcegão, uma pergunta no Face. Qual a reação se você for agredido por um aluno que se descontrolou por algum motivo? Bom, eu vou falar o meu, se a professora Laís quiser acrescentar alguma coisa.
Eu já fui agredido assim, né? Não é agredido, né? O menino veio e dá um tapa e tal, fica bravo. Querido, você dá uma voz de comando e fala, olha, isso está errado, chama a pessoa da escola responsável, ok? E aquilo vai ser comunicado para o pai, ok? Você jamais vai reagir agredindo uma criança. Então a sua reação é dar uma palavra, ok? Chama alguém da escola, certo? E essa pessoa da escola vem e contém ali, isso na escola. E não sei se a pergunta é na escola. E se for numa academia, ok, o que você vai fazer? Se for, não sei se a sua pergunta é aluno adulto ou criança. Criança, essa reação, se for na academia, geralmente o pai vai estar ali, porque a academia, o pai vai levar você e fala, ó pai, aconteceu essa questão aqui. Se for na roda, você como capoeirista tem que ter recurso suficiente para não bater e contornar essa situação. Beleza, morcegão? Espero que tenha respondido. Pessoal, muito obrigado pela presença de todos. Se tiverem dúvidas, mandem aí, galera do Face, galera do Insta. Um abraço para todos. Abraço, galera.